Alô, meus irmãos, paz do Senhor, boa noite. Só para alertar os irmãos, sou eu de novo, né? Então vai dar alguma coisa errada. E de novo, o meu telefone ele não aceitou ficar na parte horizontal. Deve ser algum comando aqui. E também eu não consertei. Mas pelo menos agora o chat ele tá ativo. Esse é um outro problema agora, que quando eu acionei aqui o ao vivo, ele pediu para que eu colocasse na vertical. Deve ser alguma configuração do meu telefone, mas amém. Vamos orar ao Senhor e tocar a bola para frente. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, te agradeço por essa oportunidade. Senhor, fale conosco, me use como canal de ensinamento e de reflexão da Tua palavra. Nos dê sensibilidade para poder entender e ouvir a Tua voz, e o Senhor é capaz de dosar o coração de cada um da maneira que cada um necessita. Senhor, nos abençoe e nos guie, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu estar um pouquinho torto aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aí. Vamos lá. Essa lição de hoje é a lição número 11, né? Que fala sobre os prejuízos da mentira na família. Tá? Nosso objetivo hoje é tentar investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira, refletir a respeito do problema da mentira na família, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Amém? Nosso texto áureo, ele está em Colossenses 3:9, que diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Nossa verdade prática: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o homem. Amém? Aí os irmãos que estão entrando aí, graças a Deus, estamos recebendo todo mundo. Maravilha. Vamos entrando aí, gente, e vamos passando esse link aí para os seus conhecidos. Isso aí só fortalece aqui o nosso estudo, nossa reflexão. Amém? Aos pouquinhos eu vou ajustando aqui e tá tudo certo. É bom que vocês ficam vendo o leãozinho aí, tá tudo ótimo. Queria tampar um pouco a beldade, né? Mas o leão fica bom, tá bom? E nossa leitura bíblica em classe, ela está situada em Atos 5, de 1 a 11, tá? Os irmãos que tiverem oportunidade, pode abrir a sua Bíblia, tá? Para fazer junto com a gente o acompanhamento, né? Eu não vou fazer a leitura do texto, porque durante toda essa lição vai ser baseado nas informações que o texto de Atos 5, de 1 a 11, nos conduz. Tá? E esta passagem, ela narra o acontecido lá do casal de Ananias e Safira e os apóstolos. Né? Fala de Ananias e Safira e também fala dos apóstolos, mais especificamente a Pedro, que vai entrar nessa narrativa, dessa história desse casal. Certo? Ali diz, irmãos, que Ananias e sua esposa, eles venderam uma propriedade e entre eles acordaram em dar parte do valor arrecadado com a venda. Porém, não era o valor total que eles tinham arrecadado, que eles tinham vendido a propriedade deles. Certo? Então eles quis ocultar, por algum motivo que a gente vai ver ainda nessa revista, nessa lição, tá? O motivo que eles fizeram isso para poder guardar, fazer entender uma coisa, sendo que eles estavam no coração outras. Se a gente olhar um pouco no capítulo anterior, no capítulo 4, lá nos versos 32 a 35, ali fala da comunidade cristã, tá? A gente entende por que eles decidiram vender sua propriedade, Ananias como a Safira, por que eles fizeram isso. Não saiu do joelho essa decisão. Ali narra o fato que todos naquela comunidade cristã eles estavam sempre unidos, né? E que não havia nenhum necessitado naquela comunidade, porque quem tinha algum bem vendia aquele bem, pegava o dinheiro
e depositava aos pés lá dos apóstolos, né, como doação, que aí eles distribuíam conforme a necessidade de cada um, dentro da comunidade cristã daquela época, né, da igreja, no caso. Mas aí, irmãos, como eles pegavam o dinheiro, depositavam nos pés dos apóstolos, como doação, né, e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Logo nos versos 36 e 37, ele também cita o nome de Barnabé, que ele também, ali cita também que ele vendeu sua propriedade e doou todo o valor para a comunidade. Tá? Mas já era uma prática normal ali da congregação, da igreja naquela época, porque o texto lá no capítulo 4 vai contar essa história que eles ficavam sempre reunidos, certo? E eles se ajudavam entre eles. É o famoso tzedakah judaico, né? Eles ficavam entre eles e se ajudavam. E uma dessas ajudas era eles, alguns que tinham seus bens, tinha posses, né? Vendia uma propriedade, pegava aquele dinheiro e entregava lá para os apóstolos para eles fazerem uma distribuição e tomar conta dos membros, né? Aquelas pessoas que não tinham tantas posses. Então eles faziam essas doações aí de caridade mesmo, de tzedakah. Tá? Mas aí Pedro, lá no capítulo 5, no verso 3, questiona Ananias. Porque Barnabé foi citado, separado desses irmãos lá, ele fazia como os irmãos, mas separou o nome Barnabé, porque Barnabé continua uma história dentro dos textos bíblicos, né? Que aí os irmãos sabem muito bem das missões e tudo mais. Mas por isso que foi enfatizado o nome do Barnabé, que é justamente porque ele continua a história dentro dos textos bíblicos. Mas aí, como Pedro fala lá no capítulo 5, no verso 3, ele questionou Ananias o porquê que ele permitiu que Satanás tivesse ocupado o coração dele e fizesse ele mentir ao Espírito Santo, guardando, né, parte do valor total que ele tinha vendido aquela propriedade dele. Pedro enfatiza, irmãos, dizendo que ele não precisava fazer aquilo, ou seja, mentir. Afinal de contas, a propriedade era dele, né, e ele poderia ficar com todo aquele valor. Mas quando ele se prontificou a fazer a doação para a comunidade, aquele gesto, sim, não era no sentido de presentear os apóstolos. Uma vez que foi colocado aos pés dos apóstolos, que era aquela prática de tzedakah, isso passou a significar que foi dado em custódia para o fundo, né, que a igreja mantinha para o bem-estar daquela comunidade. Né? Então ele passa a mentir não para os apóstolos, não para os homens. Assim ele passa a mentir para Deus. Porque ele ofereceu aquele bens, como fala lá no capítulo 4, a generosidade, o tzedakah, mas só que ele fez menção. Ele vendeu propriedade, aproveitou que vendeu, pegou um tanto, guardou e decretou que aquele valor, né, declarou, vamos dizer assim, por imposto, declarou que teria sido aquele valor. Porém, não foi. Então não foi com generosidade. Mas aí Pedro, né, irmãos, quando ele, com aquele dom de discernimento cheio do Espírito Santo, logo que Ananias chegou para colocar aqueles valores da propriedade sob custódia dos apóstolos, né, ele chegou, mas já chegou já intimando. Né, e Pedro fez cumprir o que diz lá em Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Existem outras histórias que a gente pode citar que houve mentiras, né, e que não acaba nada bem para quem exerceu a mentira, para quem exerceu, para quem guardou o espírito do mentiroso. Essa história não acabou bem. Eu vou citar duas delas. É muito bem conhecida também nos textos bíblicos. O primeiro é Jeroboão. Tá? Jeroboão, ele poderia, irmãos, ter sido um bom rei também, porque Deus estava com ele. Quando ele foi prestigiado lá pelo profeta, na profecia do profeta Aías,
Aías, lá em 1 Reis, cita essa história. 1 Reis 11, de 29 a 40, conta essa história. Inclusive, ali nessa história, nesse texto, narra a queda de Salomão. Aproveitando, né? Que no mesmo texto ali, fala sobre a queda de Salomão também. Porque por ele ter se curvado, né, a deusa Astarote. Né? Então, esse texto também, ele entra com a queda de Salomão também, né? Mas ele, irmãos, Jeroboão, ele foi rebelde e desobediente com isso, durante a caminhada dele. Né? Sendo assim, foi rejeitado por Deus também, igual Saul foi rejeitado pela desobediência, porque não andou conforme os decretos de Deus. Então ele também desobedeceu. Né? E, na verdade, ele também pensava que ele podia colocar o filho dele mais velho como seu sucessor. Mas o filho dele acabou ficando doente também, depois tem a história do filho dele, né? Mas aí, como Jeroboão, irmãos, não contava com a simpatia dos profetas, né, devido porque ele já tinha uma conduta já muito errônea, muito desregrada para aquela ocasião, principalmente por ele ser rei. Então, ele já não tinha mais a simpatia do profeta Aias. Né? Então, procurou, o que ele fez? Ele tentou enganar esse profeta. De que forma? Ele foi lá e mandou a esposa dele usar um disfarce. E aproveitando que o profeta já estava sem enxergar, já estava praticamente cego, né, ele pensou que podia enganar o profeta por conta disso. Mas aí é mais um homem, igualzinho a Pedro, que tinha o Espírito de Deus. Só que essa estratégia de Jeroboão, ela foi inútil, porque Deus revelou ao profeta essa dissimulação, esse engano, essa estratégia. E antes mesmo que a mulher, irmãos, chegasse perto dele, ele já sabia que era ela, através da revelação de Deus. Aí vem a voz de Deus para ele, né, através do profeta, lógico, e começa a falar com a moça. Só que tem uma coisa. Lá em 1 Reis 14, do 16 a 14, conta essa história, onde Deus praticamente esfola Jeroboão. Era melhor ter ficado quieto, deixado as coisas acontecer. Porque aí entra o juízo de Deus. Essa mentira, ele já tinha desobedecido. Então, ele já entrou com essa mentira também, com essa tentativa de enganar, de ludibriar ao profeta ou a Deus, certo? Ele acabou entrando no juízo de Deus. Lá em 1 Reis 14, de 6 a 14, diz assim: Quando Aias ouviu o som dos passos junto da porta, disse: Entre, mulher de Jeroboão, porque esse fingimento. Fui encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz: Tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre o meu povo, Israel. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você. Pois fez para si outros deuses, ídolos de metal, você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão, os que morrerem na cidade e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou: Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo o Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois o único da família de Jeroboão em que o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. Este é o dia. Como? Sim, agora mesmo. Juízo já de imediato. Olha o que é que dá a mentira, irmãos.
mentir para o espírito. Também tem a história de Gease. Gease, para quem não sabe, ou para você recordar, foi o rapaz escolhido lá para auxiliar o profeta Eliseu. Também ele poderia ter sido ter tido um futuro promissor. Talvez até mesmo sucessor do profeta Eliseu. Assim como ele foi sucessor do profeta Elias, ele poderia, Eliseu assumiu a parte de Elias, então esse menino, o Gease, ele poderia, de repente, ter assumido a posição do profeta Eliseu, se é mais ou menos dessa forma, né? Mas só que ele não se mostrou apto para essa tarefa, ou seja, de assumir a posição que Eliseu tinha. O seu fim também foi trágico, irmão, por causa da mentira. Que ele também usou da mentira. E mentira contra Deus. Tá? Isso ocorreu no tempo em que Naamã procurou Eliseu a fim de ser curado da lepra que ele tinha. Alcançou a graça, mergulhou 7 vezes lá no Rio Jordão, a gente conhece bem essa história, e pensava poder pagar por esse milagre. Ele estava tão contente, sei lá, ficou muito feliz e resolveu ofertar o profeta. Mas só que Eliseu rejeitou essa oferta, porque Eliseu ele não poderia, irmão, perder a oportunidade de ensinar uma lição, até mesmo valiosa, sobre a graça de Deus com isso, por causa daquela cura, ainda mais sendo a pessoa que foi curada. Então ele quis mostrar que, através do nome do Senhor, ele já seria pago. Mas só que Gease acabou demonstrando assim um péssimo caráter. Uma pessoa de péssimo caráter. Ele acarretou para ele, por causa disso, graves prejuízos. Acreditou que Eliseu, por ter feito isso, ele cometeu um erro, inclusive de rejeitar a oferta do general, né, tendo em vista que eles viviam em condições não muito boas. Então, quer dizer, qualquer uma barrinha de ouro ou qualquer uma oferta seria bem-vindo pelas condições que ele tinha. Só que Eliseu não pensava isso. Eliseu vivia pelo Espírito, né? Ele não estava pensando nessas coisas materiais. Na oferta, ele queria, com certeza, orientado por Deus, que não seria pago para isso. Porque Deus não cobrou isso dele. Deus não cobra isso dele. Mas para honrar o nome de Deus, ele deveria não receber essa oferta. E todo o prêmio seria dado a Deus. Por conta dessa cura. Ele correu atrás de Naamã, certo? E mentiu. Dizendo para Naamã que Eliseu ele tinha recebido visita na casa dele. E por isso ele precisava de alguma ajuda para poder tratar bem aqueles hóspedes, né? As pessoas que haviam chegado na casa dele. Foi lá, pegou o que quis, voltou e escondeu. Tá? Depois ele foi e encontrou com Eliseu, como se nada tivesse acontecido. Mas aí, irmãos, ele foi interrogado de uma forma bem perturbadora, tá? Por Eliseu. Né? E detalhe, ele foi interrogado por uma situação bem perturbadora e de maneira sentenciosa, da mesma forma que foi Jeroboão. Tá? Essa passagem lá de Gease está em 2 Reis 5, de 25 a 27. Capítulo 5, dos versos 25 a 27. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Gease? Gease respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Olha, estava conversando praticamente com Deus. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era, irmãos, um momento de aceitar pratas nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois e servos. É o que diz a palavra de Deus. E no 27, por isso a lepra de Naamã atingirá você. Aí vem a sentença. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Gease saiu da presença de Eliseu
já leproso, parecido com neve. Então não adianta. Não adianta a gente deixar isso acontecer. Porque a mentira para Deus, a gente no dia a dia, todo mundo comete esses pecados. Certo? Mas ali está mentindo para Deus. Ele está fazendo coisas contra o Espírito. Aí vem a justiça de Deus. Vem o juízo de Deus sobre a pessoa. Então a gente tem que estar bem ciente do que a gente está fazendo. Uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? É certo, irmãos, que Ananias e Safira, eles se uniram, né, à igreja. Porque eles foram lá e eles faziam parte daquela comunidade. Porém, eles não cumpriram o que estava dizendo. O que em Lucas registra o que Jesus disse lá em Lucas 9, 23, que diz assim, ó, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar-se, irmão, a si mesmo, é evidente que isso também se refere a negar ao dinheiro, bens materiais. Lembra lá da passagem daquele jovem rico? Lá em Mateus 19, 21, 22, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E não preciso nem responder quem que ele escolheu. Certo? Quem que ele escolheu. Mas por que ele não caiu duro no chão igual caiu Ananias e a sua esposa? Porque pelo menos ele foi sincero, irmãos. No coração dele era demais entregar os seus bens e seguir Jesus. Enquanto para Ananias e Safira, não, ele mentiu para o Espírito. Ou na verdade tentou mentir, né? Para o Espírito. Quando eles resolveram mentir para o Espírito, irmãos, eles provaram que não eram totalmente convertidos. Não negaram o seu velho eu. Que comunhão que há? Negar o seu velho eu é largar tudo isso, tudo para trás. Jesus disse, aliás, Paulo, né, fala, né, lá em 2 Coríntios 6, do 14 a 18, não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E você largar o seu eu, é justamente isso. E ainda essa passagem, ela conclui dizendo que a cada dia você tem que pegar a sua cruz e seguir Jesus. Mas, primeiramente, você tem que deixar o seu eu de trás. O seu eu para trás. Tá? Inclusive, lá em Coríntios também, no capítulo 6, fala sobre o batismo, né? O que é representativo, o que é representativo esse batismo. E, principalmente o batismo por imersão. Né? Que ele, simbolicamente, ele está dizendo que você morreu para você e nasceu em Cristo. Então, simbolicamente, você foi purificado. Então, isso representa a morte e a ressurreição. Então, quando você sai daquela água e levanta para Cristo, todas as suas mágoas, o seu eu passado, o seu descrente, ficou tudo ali naquela água. E se ela for corrente, melhor ainda que ela vai se embora. Mas representativamente o batismo, ele representa uma parte disso. Tá? Que você morreu para o mundo. E é o mundo que tem amor a essas coisas. Que tem amor aos materiais, amor ao dinheiro. Tanto é que tem uma passagem, tem até um conto, por exemplo, que, por exemplo, se Deus ele não arromba seu coração. Jesus, ele não arromba seu coração.
Ele diz que está à porta e bate. Se você abrir, entrarei, cearei com você e você comigo. Então ele não vai arrombar, mas só que ele quer te conquistar. E onde é que Jesus vai lá e mexe para poder te conquistar? Porque ele não vai arrombar o seu coração, certo? Mas ele vai lá e mexe na sua finança, por exemplo. Aí você volta para Deus. Aí você começa a olhar, eu preciso de ajuda. Porque Jesus vai aonde está o seu coração. Então, por isso que muitas das vezes ele mexe nas finanças da pessoa, que é para a pessoa se voltar a ele. Como ele não arromba, mas ele precisa. Então, o que vai acontecer? Ele vai mexer aonde o seu coração está. E geralmente nas coisas materiais, nas coisas do mundo. Então, a gente não pode ter essa semelhança com o mundo. Quando a gente aceita, passa pela aceitação da graça, aceitação de Jesus Cristo, a gente tem que deixar todo esse velho eu e se tornar uma pessoa nova. E uma pessoa nova é voltada para Deus. É andar em espírito com Deus. Então, esse velho eu fica para trás. A comunhão da igreja de Atos. Essa comunhão, irmãos, eu sempre gosto de comentar quando vou falar sobre Atos, né, mas isso quando apresentou o Espírito Santo, né, quando eles receberam o Espírito Santo, mas sempre eu volto nesse capítulo e versos que fala da união deles. Então essa comunhão já começou lá em Atos 1, 13 e 14, quando logo que Jesus foi assunto ao céu, ele pediu para que eles fossem e ficassem em Jerusalém, certo? E ali eles permanecessem em constante oração, sempre reunidos em oração, perseverantes, unidos e perseverantes em oração. Então já havia essa comunhão entre eles. No mais, como foi dito, referente às contribuições, né, onde quem tinha mais posses vendia seus bens, como fez Barnabé, e depositava aos pés dos apóstolos que cuidava de toda aquela congregação, de toda daquela comunidade, né? E tomava conta e distribuía para os menos favorecidos. Então já havia uma comunhão. E estava recente, né? Logo depois, no Atos 2, eles receberam o Espírito Santo e continuaram. Essa passagem que a gente está falando está em Atos 5. Essa passagem de Safira e Ananias. Mas eles já tinham recebido já o Espírito em Atos 2. Então eles andavam com o Espírito também. Então tinha esse Espírito de ajuda de Tzedaká. Certo? A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Então, como a gente já comentou, o pioneiro dessas doações foi lá o Barnabé. Só que ele tinha só um diferencial, irmãos. Ele doou com generosidade, tá? E todos os que estavam doando também fazendo isso com generosidade. Na verdade, ainda, ele estava, como eu acabei de falar, ele estava cheio do Espírito. E quando Paulo escreveu aos Romanos lá, ele explica no capítulo 12, no verso 6 e 8, sobre o devido uso dos dons espirituais, onde ele diz: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Está vendo a união? Como é que eles cumpriam isso daí? Porque eles faziam essas doações e os apóstolos distribuíam para os menos favorecidos, de modo que todo mundo não passava necessidade. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos e em suas necessidades. Pratiquem hospitalidade. Inclusive, isso me faz lembrar dos pecados lá de Sodoma e Gomorra. Não foi simplesmente a libertinagem que tinha pecado, o pecado lá de Sodoma e Gomorra. Um dos pecados também era a hospitalidade, falta de hospitalidade.
que naquele tempo, nesses tempos rabínicos também, hoje em dia, a hospitalidade, você receber pessoas na sua casa, certo? Naquela época aí também para esse povo, é uma coisa quase que sagrada. Eles o recebem bem. É como se fosse um decreto. Você tem que ser zelosos com isso daí. E lá em Sodoma e Gomorra, eles também foram pegos, não foi só pela libertinagem, não. Foi também pela falta de hospitalidade. Tá? E vocês viram aqui que eles estão fazendo, né, a parte dele de Sedacá e agrupando essas pessoas e tomando conta delas, doando com generosidade, os apóstolos distribuindo para todos eles e tomando conta da igreja, tomando conta da comunidade. Então eles também é uma prática muito comum, né, no povo, nesse povo de ter hospitalidade. A gente vê algumas passagens lá em Mateus 10, por exemplo, quando Jesus cita sobre a hospitalidade, certo? E outras Judas também fala, lá em Judas também fala sobre a hospitalidade, ou os pecados de Sodoma e Gomorra, certo? Então, a hospitalidade era um mandamento para eles também, tá? Para os judeus, era um mandamento, que eles tomavam conta dos seus. É o famoso de Sedacá, certo? Mas Ananias, irmãos, e Safira, eles foram invejosos porque eles viram alguns que doavam. Estava quietinho, mas ele viu que o povo estava começando a doar, falou, eu preciso aparecer. Então começou a doar também. E eles foram hipócritas por doar e não entregar generosamente. Ou entregar o seu. Ele não entregou o valor total, então ele não fez com generosidade. Ele não fez com o coração. A intenção deles, a intenção deles não era de ajudar, era sim de se mostrar. Já que estão fazendo, vamos fazer isso, vamos vender, vamos fazer aqui, vamos maquinar uma história aqui, de modo que a gente vai, satisfaz lá os apóstolos, pensando que a gente é bonzinho, pega um pouquinho para nós e vamos guardar. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber onde eles se deram mal, né? E a história todos nós já conhecemos. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Esse é o item 1.4, tá, irmãos? Da revista, quem está acompanhando pela revista. Pedro, irmãos, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E já começa a repreender Ananias, porque, dizendo, né? Por que você entregou seu coração a Satanás? Para que ele enchesse de engano e mentira o seu coração. E Pedro não usa falar que ele tinha mentido para ele, para os homens. Porque ele tinha tentado enganar o Espírito. Então, no caso, ele estava enganando a Deus, tentando enganar a Deus, o Espírito. O mesmo Espírito que ele estava tentando enganar era o mesmo Espírito que Pedro estava sendo guiado para fazer repreensão em Ananias. O mesmo Espírito que Ananias estava tentando enganar com essa mentira era o mesmo Espírito que estava usando Pedro para poder decifrar aquela maldade que eles estavam executando. Só que não ficou por aí não, tá? O Espírito continuou guiando Pedro, agora para repreender Safira. Aconteceu o caso de Ananias, nós sabemos que ele caiu duro no chão, caiu morto, certo? Mas logo depois fez Safira, né? Pelas mesmas condições, de maneira mentirosa. E essas mentiras, irmãos, culminou no quê? No que eu acabei de falar. Eles caíram mortos no chão, instantaneamente, por causa dessa mentira. Para a informação dos irmãos, essas repreensões, tudo indica na Bíblia que foram feitas em público, irmão. Talvez para servir como exemplo para o restante da comunidade. Porque lá no verso 5 e 6, diz que quando Ananias morreu, sobreveio grande temor no que estavam ouvindo. E que logo em seguida alguns moços, né, viram que estava morto, pegaram ele e sepultaram ele. E aconteceu a mesma coisa com Safira. Só que lá no verso 10. Porque eles não estavam juntos, né? Safira tinha saído, aconteceu com Ananias, ele foi morto, os meninos pegaram ele, levaram para ser sepultado, e logo chegou Safira toda polgada e usou da mesma mentira, fazendo isso. E também caiu morta, certo? E lá no verso 10, o moço também viram que ela estava morta e pegaram e sepultaram ela perto lá de Ananias. E no verso 11,
confirma que estavam presentes. Porque diz assim, ó, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Tudo bem, aqui está dizendo que todos quanto ouviram. De repente não estavam ali, mas foram anunciados. Foram anunciados para que se tornasse público. Então, os que estavam presentes, presenciou, então foi um ato público, e os que não estavam presentes, mas ouviram essa história, se tornou público para eles, e serviu como exemplo. Tá? E serviu como exemplo para que outras pessoas não voltem a fazer. Porque o juízo de Deus, quando você mente para o Espírito, quando você mente para Deus, ele responde com juízo. Certo? Vamos lá. Como é que estão os irmãos aí? Graças a Deus. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Patrícia Dantas, graça e paz. Sueli Lomeu. Ok. Patrícia, paz a todos. Cida, boa noite, Cida. Ronaldo Simões, cordial, boa noite. Eurade Lomeu, boa noite também, minha querida. Deus abençoe. A Dejeane, a famosa DG. A irmã Priscila, do Léo. Muito bom ver vocês que estão aí online. Ney, certo? Denise, paz do Senhor também, irmã. Graças a Deus. Tem uma pessoa também aqui, chamada Leci José. Vulgo meu pai, ó, parabéns. Está lá no Brasil. Deus abençoe também. E nós temos 19 pessoas ao vivo. E que Deus nos abençoe, né, irmãos? Vamos entrar agora. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado contra os defeitos morais. Devemos, irmãos, nós nos policiarmos dessas artimanhas do inimigo. Porque todo tempo nós temos condições, tá? E propostas para sairmos fora da direção do Espírito Santo. A cada dia nós temos essas propostas. E nós, irmãos, como sacerdotes, junto com nossa esposa, da nossa casa, devemos estar ligados aos acontecimentos ao redor da nossa casa. E não caímos nessas. A gente não cair nas artimanhas do inimigo, porque isso, irmão, pode causar um dano muito grande, assim na nossa família, como causou para essas pessoas que foi comentado aqui na lição. Tá? Por exemplo, o Acã também, lá em Josué 7:1. A partir do verso 1, relata que a desobediência de Acã. Né? Os irmãos também conhecem essa história, mas pode acompanhar lá em Josué. E isso trouxe também prejuízo, um grande prejuízo para Israel, para o povo de Deus, porque Deus ele se irritou, ele se irou com essa desobediência de Acã. Tanto é que Deus permitiu que o inimigo pusesse aqueles 2 ou 3 mil homens que Josué botou para poder tentar conquistar a cidade de Ai. Né? Botaram eles para correr. Inclusive mataram até alguns deles. Tá? Tudo isso por causa da desobediência de Acã. Mas só que diferente de Ananias, né, de Ananias e Safira, depois que foi descoberto, Acã também foi e se confessou. Perceberam essas diferenças? Certo que eu quis trazer esses casos porque você não precisa cair morto igual caiu Safira e Ananias. É só você, se você cometeu um erro, faça como Davi. Davi ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu bastante coisa ruim. Tanto é que perdeu o foco da família e perdeu parte da sua família, certo? Perdeu parte da honra quando as mulheres dele foi exposta para outras pessoas em público, certo? Mas ele tinha um diferencial, ele caía com o rosto em terra para pedir perdão a Deus e se redimir. Tá? Então Deus fez com que cumprisse o juízo dele para Acã, que acabou sendo apedrejado, porque ele foi e confessou, né? Ele foi, se entregou, mostrou onde é que estava tudo, certo? Mas mesmo assim ele não escapou do juízo de Deus, foi apedrejado e queimado com a família dele. Juízo de Deus. Não escapou, certo? Precisamos agir contra a hipocrisia. Lá em Romanos 1:25, diz que não devemos trocar as verdades de Deus pela mentira. E uma delas, irmãos, é sermos honestos. Honestos e verdadeiros, tá?
Nenhum de nós estamos livres de sermos hipócritas e exercermos algumas mentiras no dia a dia. E a gente não está livre disso aí. E de repente até acontece. Mas a gente pensa que é um pecadinho, uma mentirinha, eu vou lá, peço perdão e está tudo certo. Deus é misericordioso. Mas cuidado com a sua persistência nesses pecados, tá? Porque é pecado, de qualquer forma é pecado. Certo? As mesmas mentiras que encontrou em Ananias, que Pedro encontrou em Ananias, tanto nele quanto em Safira, né? Então, irmão, seria muito fácil a gente pregar e aconselhar pessoas baseado nos relatos da história de Ananias e Safira. Seria muito fácil. Porém, Jesus, lá em Mateus 7, 3 e 5, todos nós conhecemos essa passagem, diz assim, ó: porque vês tu o argueiro no olho do seu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O detalhe é o seguinte, tá, irmão? Aqui, ele não está proibindo ninguém de fazer essas observações. Veja bem, não é julgar. Fazer observações, correções. Ele convida todos nós a não fazer uma autorreflexão, uma autoanálise. Tá? Em nós mesmos. Para que depois que nós examinarmos nós mesmos, certo? De repente a gente pode corrigir outras pessoas, sim. Principalmente os que estão ao nosso redor, dentro da nossa igreja, e que nós temos competência para isso. Ele não está proibindo você de fazer essas correções, não. Aqui nessa passagem, Jesus não está proibindo. Tá? Ele está dizendo para você também, primeiro, fazer uma autoanálise, tirar o que está de irregular em você, tirar a trave dos seus olhos, primeiro, para depois você fazer essas correções. Essa hipocrisia, irmãos, está em nós não encontrarmos esses defeitos. Está em nós mesmos. E sair por aí julgando ou condenando atos de outras pessoas. A gente só consegue agir contra essa hipocrisia se a gente estiver em sintonia com o Espírito Santo. Se a gente estiver naquilo que eu venho falando desde o começo da lição, andarmos com o Espírito Santo, andarmos no Espírito, andar no caminho do Senhor, a gente é guiado por Ele, a gente está livre dessas mentiras e hipocrisias. Porque Ele nos guarda, desde que a gente tenha um coração apto para receber, né? Querendo receber isso dele. Ele nos guia, tá? Assim a gente vai estar muito longe desses males. Não deixe o inimigo agir na família. Pedro, irmão, foi bem enfático na sua interpretação, naquela interpretação ali, quando ele diz para Ananias que Satanás enche do coração dele. Ele foi bem assim, o Espírito foi guiando ele, né? Em algumas lições atrás, por exemplo, também, eu já havia comentado, foi uma lição que falou sobre os ídolos na família, os ídolos no lar, ídolos na família. Uma lição dessa, acho que foi uma lição lá para São 4, se eu não me engano, por ali afora. Também foi ministrada por mim. Eu tinha comentado, eu também tinha enfatizado que hoje em dia a maneira que o inimigo, irmãos, ele usa para entrar dentro do nosso lar, da nossa casa, tem outras roupagens. Antigamente a gente via idolatria como uma estátua de barro, as pessoas adorando, mas só que as pessoas foram acordando para esse tipo de idolatria e foram saindo fora. Só que o inimigo ele é astuto. Ele percebeu que isso estava sendo mudado e que ele estava perdendo seguidores para aqueles barros. Então ele começou a criar novas roupagens de idolatria. Outras formas de você poder idolatrar sem você perceber, até que a gente acorde. Lembra de andar com o Espírito? Se a gente estiver na sintonia do Espírito e ler na Bíblia, acompanhando o nosso manual de vida, a gente vai estar atento para isso. Certo? Essas roupagens, principalmente usando, ele usa os nossos filhos, principalmente. Porque não adianta a gente se aproximar do Espírito, a gente ficar perto, andar com o Espírito e não trazermos junto a nossa família, principalmente nossos filhos. Tá? A gente pode até se santificar, mas se a gente não olhar, irmãos, para os nossos filhos, o inimigo usa coisas que atraem os jovens para poder entrar astutamente dentro da nossa casa.
E hoje, com o avanço da tecnologia, fica muito mais propício ao inimigo ganhar seguidores, porque, é, porque ele não precisa encontrar ninguém lá na rua. Porque antigamente fica fácil, né? Eu vou na porta do boteco, vou na porta de uma boate, eu vou em qualquer lugar assim onde se concentram esses jovens, ali eu vou lançar uma semente e vou conquistar vários. Então a gente pensa que está salvo segurando nossos filhos em casa, praticamente aprisionando eles, e não é assim que a gente cria, que a gente trata, treina nossos filhos. A gente tem que ensinar no caminho que ele deve andar. Não tem que aprisionar eles, não. Então a gente tem que botar na consciência dele, através da instrução do Espírito Santo, que ele não pode fazer isso ou aquilo outro. E fazer eles enxergarem que o caminho que a gente segue é o caminho baseado nas Sagradas Escrituras. Certo? Então, essa tecnologia entrando dentro da nossa casa através do próprio entretenimento. É o YouTube, é o TikTok, é jogos, certo? Pornografia. Às vezes o nosso filho, a gente olha para o quarto e está trancado lá no quarto. Está tudo certo? Não. Ele está vendo esse tipo de coisas que o inimigo já entrou dentro da sua casa. Se a gente não monitorar isso daí. Então essas redes sociais e outras plataformas, não basta termos a gente deixar eles em casa, debaixo da nossa visão. A gente tem que ter consciência que devemos monitorar isso tudo, o tempo todo dentro do nosso lar. Devemos sempre andar no Espírito. Lá em Tiago 4,7, para me terminar, diz assim, ó, para sujeitarmos, pois, a Deus e resistirmos ao diabo, e ele fugirá de nós. Então cabe esse alerta para gente para nós que somos pais e sacerdotes do lar, achar que está tudo certo. Nosso filho não está para a rua, não está fazendo coisa errada, e a gente se engrandece, bate no peito falando, eu sei tratar do meu filho, mas não sabe o que está, não está monitorando o que ele anda vendo por aí. O próprio entretenimento, tá? Isso, não, Telei, mas não, irmão Telei, é porque eu estou vendo Tom e Jerry, não, irmão Telei, eu estou vendo Pica-Pau. Para uma criança pequenininha de 4, 5 anos, de 3 anos, veja bem, se você vai ver um desenho desse aí, o que mais prega no Tom e Jerry, por exemplo, é o tempo todo de desenho, um batendo no outro. O que isso que você acha que está ensinando isso para os nossos filhos? Tom e Jerry batendo, o gato batendo no rato, o rato batendo. Geralmente é o rato que bate no gato. Se perdendo todo. O que a criança está vendo? A gente pensa que é um desenho sem nada a ver, mas está ensinando ele bater no outro. Aí chega o menino aí, dá uma tapa numa outra criança, sem maldade nenhuma, é lógico, mas porque ele aprendeu lá com o Tom e Jerry. Certo? Irmãos, a gente vai entrar na conclusão. Vou dar mais uma lida aqui. Não tem nenhuma pergunta. Graças a Deus. Certo? Irmã Denise. Priscila de novo. Graças a Deus, irmã Priscila. Carlos. Olha quem chegou aí, rapaz. Pastor Jefferson. Alguém conhece o pastor aí? Pois é o meu pastor. Amém? Irmãos, a gente vai entrar agora na conclusão e para a gente poder encerrar, tá? Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, lá em Timóteo, 1 Timóteo 3,15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre será o melhor. Assim diz a palavra de Deus. A gente não tem que cair nessa onda de mentira. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, não vai fazer mal para ninguém. Mas acontece, irmãos, que fez mal para Ananias e Safira, fez mal para Acã, fez mal para Jeroboão, fez mal para o povo de Israel, pela mentira de Acã, fez mal para ele, para o povo em si. Ele caiu no juízo de Deus, ele foi queimado e apedrejado. Certo? O assistente, o servo de Eliseu, certo? Que também ele pagou por isso daí, certo? Então, irmãos, o Gease, né? Então, irmãos, a mentira,
como dizem naquele tem perna curta. Isso entre nós aqui na Terra, nós humanos. É muito fácil querer enganar. Mas cuidado que tem homem de Deus, tá? Guiado pelo Espírito Santo. Então não basta a gente querer enganar o homem pensando que está enganando a Deus, porque Deus usa o seu juízo, certo? Para poder cumprir aquilo que ele vem prometido, o que está escrito, os caminhos dele, certo? A mentira não faz parte dos caminhos santos de Deus, de Jesus, certo? Então a gente tem que ter muita consciência e principalmente dentro da nossa casa, conhecer tudo que se passa dentro de casa, estar sempre na presença de Deus, estar sendo guiado, buscar sintonia com o Espírito Santo, buscar sintonia com o Espírito de Deus, para que eles possam nos instruir e nos dar aquela percepção que Pedro teve na hora de decifrar, de discernir aquela mentira que Ananias mais Safira fez, né, e que Eliseu também enxergou lá na esposa, na mulher de Jeroboão, né, que ele já era cego, mas só de ouvir os passos, Deus já tinha falado. Antes mesmo dela chegar na casa, Deus já tinha falado para Eliseu: Eliseu, vai vir a mulher de Jeroboão aí, ó, quem tentar enganar você, tá? Não deixa não. Vai lá, eu já vou narrar para você uma instruçãozinha, uma narrativa para ele poder nunca mais fazer isso aí. Tem certeza, de verdade, ele nunca mais fez isso para ninguém. Mas é importante que a gente esteja em sintonia com o Espírito Santo para a gente não poder cair nesses vacilos, irmão da vida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que espero que os irmãos tenham gostado, tenham desfrutado. Volto a dizer que a gente passa os tópicos, faz um esboço, porque a gente tem tempos para poder fazer isso, mas é importante que seja cultivado no coração de cada um a vontade por essas passagens, a vontade de cultivar, de olhar, de fazer interpretação, de ler sobre essas histórias e tirar algum proveito, porque isso serve para a gente instruir os nossos filhos também com essas histórias. A gente começa a conhecer também mais de Deus. Deus é bom, Deus é amor, mas também Ele é justiça. A gente sabe também que a gente contribuir com generosidade, com o coração, não escondendo de Deus, pode esconder dos homens, do seu pastor, do presbítero, do evangelista, do diácono, mas você não esconde de Deus. A gente tem que ter ciência disso. Amém? E que Deus nos abençoe e que até uma próxima, se Deus quiser. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu te agradeço por essa oportunidade. Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem falado no coração de nós, nos nossos corações. O Senhor é capaz de dosar no coração de cada um que ouviu essa mensagem, que ouviu essa reflexão, na dosagem da maneira certa que o Senhor sabe que essa pessoa precisa, que esse irmão precisa. E que possamos cada dia mais, Senhor, estar desfrutando da sua presença e da sua palavra. A sua palavra está aí para quem quiser ler. Basta que a gente tenha o ânimo, a vontade, a sede de aprender. E assim divulgar a tua palavra, como nós estamos fazendo aqui, ao vivo, e que isso vai ser transmitido para muitas e outras pessoas. Pai, desde agora eu te agradeço, abençoa a todos que estão ouvindo, os que não puderam ouvir, os que ainda vão ouvir. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.